falar sobre o paralelogramo, que é este elemento que faz parte da família dos paralelogramos. Muito cuidado! Paralelogramo é apenas este quadrilátero que vocês estão vendo. Paralelogramos é a família dos quadriláteros que possuem dois pares de lados paralelos. Vamos provar estas 4 propriedades aqui. Então eu quero ver todo mundo atento a essas 4 propriedades que nós vamos prová-las agora, utilizando a congruência dos triângulos. Todo mundo deve lembrar que estes quadriláteros eles foram construídos utilizando canudos oriundos de triângulos. Então nós temos aqui em amarelo o nosso paralelogramo, que foi construído a partir de 2 triângulos escalenos, onde nós vamos nomear os lados como um tracinho, 2 tracinhos e aqui no meio 3 tracinhos. Aqui nesse canto um tracinho e 2 tracinhos. Então vai ficar assim, ó. Prestem atenção. Vamos chamar aqui de A, B, C e D. Então este paralelogramo se chama ABCD. Observando só o triângulo ABD, era um triângulo escaleno de 3 lados de medidas diferentes. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa, uma letra grega só para renomear. Vou chamar esse aqui de beta e esse aqui de teta. Esses são os ângulos deste triângulo. O triângulo de baixo nós temos aqui um tracinho, 2 tracinhos. Observemos que os ângulos serão os mesmos. Aí a gente já pode usar os casos de congruência. Entre 1 e 2 tracinhos está o ângulo alfa. Então a gente já pode dizer que esses triângulos, o triângulo ABD, ele é congruente ao triângulo BCD? Sim, eles são congruentes pelo caso lado, lado, lado. Observemos que são 1, 2 e 3 tracinhos para ambos. Então, eles são congruentes. Por isso que eu pude afirmar que aqui é alfa. Esse daqui vai ser o que? Beta, porque beta está entre 2 e 3 tracinhos. Entre 2 e 3 tracinhos está beta. Então esse aqui também é beta. E esse aqui é teta, que é tipo uma bolinha cortada, tá? Não vamos confundir. Então a gente já consegue provar a primeira propriedade. Os lados opostos, que esse tracinho é igual a esse tracinho e esse aqui, 2 tracinhos, é igual a esse 2 tracinhos pela própria construção. Como ele foi construído, ele já foi construído dessa forma. Os ângulos opostos são congruentes, a gente vai ver agora. Observe, os ângulos opostos são os ângulos que estão de frente. Observe pintado de vermelho. Alfa é igual a alfa. Pintado de azul, teta mais beta, é esse aqui, é igual a teta mais beta, que é esse aqui. Ou seja, já conseguimos provar que os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Vamos para essa terceira propriedade aqui, ó. Como é que a gente consegue provar que os ângulos consecutivos de um paralelogramo são suplementares? Para quem não lembra o que é suplementar, é que soma 180 graus. A soma é igual a 180 graus. Como é que eu vou provar isso? Eu vou ter que pensar em apenas um dos triângulos. Pode escolher. Eu vou escolher o ABD, o triângulo de cima. Observe, no triângulo ABD, nós temos que, vamos prestar atenção neste triângulo aqui. Eu vou rachurar ele aqui em cinza, só para você saber de quem eu estou falando. Eu estou falando deste triângulo aqui de cima, ó pessoal, esse aqui. Vamos somar os ângulos internos desse triângulo. Nós temos que alfa mais beta, aqui ó, acompanhe, alfa mais beta mais teta é igual a 180 graus. Eu estou somando os ângulos internos. Agora vamos olhar os ângulos consecutivos. Eu gosto de chamar de ângulos adjacentes, vizinhos. O que são ângulos consecutivos? Esse ângulo alfa aqui, ele é consecutivo desse aqui. E esse, por sua vez, é consecutivo desse. E esse, por sua vez, é consecutivo desse. Você pode ir no sentido anti-horário ou no sentido horário. Observe, se eu somar aqui, nós vamos ter alfa mais esses aqui, que é composto por esses dois. Ou seja, alfa, beta mais teta, dá 180. E aqui, teta mais beta mais alfa. Teta mais beta mais alfa, 180. Ou seja,
nós provamos também que os ângulos adjacentes consecutivos são suplementares. Será que isso acontece também, Beni, lá neste outro paralelogramo? Qual a diferença aqui agora, pessoal? É porque eu peguei uma outra diagonal, mas a gente vai ver que vai dar a mesma coisa. Vamos lá, eu vou inclusive usar as mesmas letras. A, B, C e D. Usar um tracinho, dois tracinhos e um tracinho, porque todo mundo deve se lembrar, estávamos falando desta construção daqui, beleza? Então vamos lá. E aí nós vamos fazer o seguinte. Esse lado aqui é um lado comum, então ele também eu vou chamar de três tracinhos. E esqueça um pouquinho agora esse de vermelho. Pense só nesse aqui de preto. É uma marcação que não depende dessa de cá. Se vocês observarem, o triângulo ACD, ele é congruente ao triângulo ABC, acompanhe as letras, também pelo caso lado. E eu vou usar até umas letras um pouco mais fáceis para ninguém ficar aqui com dúvida por conta das letras gregas. Eu vou chamar de Azinho, o ângulozinho aqui, vou chamar de Bzinho, esse ângulo daqui, vou chamar de Czinho, esse ângulo daqui. Já que eu sei que esse triângulo que eu estou chamando de 1, ele é congruente a este triângulo que eu estou chamando de 2, vamos nos guiar pelos lados. Entre 1 e 2, qual é o ângulo que está? É o Bzinho. Entre 1 e 2 é o Bzinho. Está aqui, então esse é Bzinho. Entre 2 e 3 nós temos o Czinho. 2 e 3 nós temos o Czinho. E nesse aqui só vai poder ser o A, que é o que está faltando. Vamos observar que todas essas três propriedades elas são válidas mais uma vez. Os lados opostos são congruentes, sim, porque nós construímos dessa forma. Os ângulos opostos também são congruentes. Vamos observar aqui, ó, esse B tem a mesma medida que esse B. Ó, é a mesma letra. Esse A aqui mede quanto? Azinho mais Czinho. E esse aqui C, o ângulo do vértice C, mede Azinho mais Czinho. Então, segunda propriedade também observada. Se você observar no triângulo 1, vou chamar assim, no triângulo 1, nós também temos que A mais B mais C é 180 graus pela soma dos ângulos internos de um triângulo. Se você observar no triângulo 2, isso também acontece, A mais B mais C é 180 graus. Vamos olhar aqui os ângulos consecutivos, se são suplementares? Também são. Escolha dois ângulos consecutivos. Esse aqui é consecutivo desse. Quem são os ângulos? A mais C mais B. A mais C mais B. Isso deu quanto? 180 graus. Isso é a mais pura verdade. Então, todos ticados duas vezes. Só está faltando a quarta e última propriedade para nós provarmos. Vamos lá? Eu quero todo mundo prestando atenção sem fazer confusões. Vamos nomear de novo, eu apaguei isso aqui só para não fazer confusão. Eu vou usar essas escritas em azul aqui, mas eu vou chamar também de A, de B, de C e de D. Vamos lá. A gente já sabe que este lado tem a mesma medida que este lado tem a mesma medida que este, e isso aqui eu vou botar uma letra. Vou chamar de M. O que é que ele quer provar? Que as diagonais de um paralelogramo se interceptam nos seus pontos médios. Ele quer dizer que de D para M tem a mesma medida que de M para B. E que de A para M tem a mesma medida de M para C. Não quer dizer que esses pedaços são todos do mesmo tamanho, mas numa mesma diagonal, este pedaço AM tem o mesmo pedaço que MC. Eu vou aqui tentar fazer dessa forma. É como se esse aqui medisse 3 tracinhos e esse aqui também medisse 3 tracinhos. Mais uma vez, esqueça essa primeira figura que está marcada de vermelho e esqueça essa segunda figura que está marcada de preto para vocês não confundirem esses 3 tracinhos aqui. Não tem nada a ver. Pensem apenas nesta figura central aqui agora. Então eu quero provar realmente que esse 3 tracinhos tem a mesma medida que esse 3 tracinhos e que esse 4 tracinhos aqui tem a mesma medida que esse 4 tracinhos.
É isto que eu quero provar nesta quarta propriedade. Eu vou apagar porque eu quero descobrir depois. Vamos ver se isso realmente é verdade. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar um pouquinho da mistura aqui dessas duas figuras. Nesta diagonal daqui, eu vou usar estes nomes de ângulos daqui, porque eu usei essa diagonal AC. Ou seja, eu vou chamar isso aqui de Azinho e vou chamar isso aqui de Czinho. Aqui embaixo está trocado. Aqui embaixo, esse lado é Czinho e esse lado é Azinho. Beleza, Beni? O que mais que falta? Agora, se nós pegarmos essa diagonal DB, eu chamei de teta e beta. Observe agora no canto esquerdo da tela, observando na diagonal DB, eu chamei de teta e beta. Então eu vou colocar aqui teta e beta, e aqui em cima o teta está na parte de baixo, está aqui, e o beta está aqui. Vamos agora observar. Primeira observação, nós sabemos que este ângulo daqui é oposto pelo vértice desse. Então já sei que eles têm a mesma medida. Eu coloquei eles em verde para ficar fácil ali. E esse aqui de vermelho é OPV com esse de vermelho. Então eu vou chamar assim os ângulos, eu vou nomear AC, beta, teta, AC, beta, teta, e vou chamar de ângulo verde, ângulo verde, ângulo vermelho, para não poluir muito a nossa figura. Vamos observar aqui agora. Eu quero que vocês observem este triângulo, que eu vou chamar ele aqui de triângulo A, com este triângulo aqui que eu vou chamar de triângulo B. Certo? Vou cobrir de preto. Eu quero todo mundo prestando atenção nestes dois triângulos aqui. Este triângulo que eu chamei de A e este triângulo aqui que eu chamei de B. Tá? Estes dois triângulos. Vamos observar se esses dois triângulos são congruentes. Se eles forem congruentes, por qualquer caso, esse lado deste triângulo que eu estou marcando mais forte de preto, ele vai ter a mesma medida aqui. Então eu já provo a primeira parte em uma das diagonais. O triângulo AMD, esse aqui que eu estou chamando de A, será que ele é congruente ao triângulo BMC? Será que ele é congruente? É sim, pelo caso ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Por que eu tenho Azinho, um traço e beta? Olha aqui, Azinho, um traço e beta. Opa, então quer dizer que isso que eu tinha chamado de 3 tracinhos e aqui também de 3 tracinhos acontece. Essa diagonal se cortou ao meio. Será que isso vai acontecer com os outros triângulos? Vamos agora observar esses triângulos aqui que eu vou cobrir de vermelho. Observe, este agora aqui. Este triângulo que eu vou chamar de triângulo C e esse triângulo que eu vou chamar de triângulo D. Observe esses pares de triângulos. Agora eu quero provar nessa diagonalzinha aqui de baixo. Eu quero provar que MC é igual a MA. Tem a mesma medida. Será que esses dois triângulos são congruentes? Será que o triângulo AMB ele é realmente congruente ao triângulo DMC? Vamos ver que sim, pelo mesmo caso. Ângulo beta, 2 tracinhos e ângulo C. Ângulo beta, 2 tracinhos e ângulo C. ALA. Ele realmente é congruente. Então quer dizer que isso que eu tinha chamado de 4 tracinhos aqui tem o mesmo tamanho que isso aqui de 4 tracinhos. Caramba, a figura ela ficou muito poluída. Mas vamos prestar atenção. O que é que eu quero que todo mundo saiba? Vamos lá e eu quero todo mundo escrevendo isso. Primeira propriedade. Os lados opostos de todo paralelogramo são congruentes. Os ângulos opostos também são congruentes.
Vide aqui, ó, B com B, A mais C. Poderia ser na primeira figura também. Os ângulos consecutivos são suplementares, a gente já viu essa soma aqui também. E por último é que as diagonais se cortam nos seus pontos médios. Observe que a diagonal que estava aqui, DB, ela está dividida em 3 tracinhos para cada lado. Já a AC, ela está dividida em 4 tracinhos para cada lado. Então elas se cortam no ponto médio delas, mas elas todas não são do mesmo tamanho no paralelogramo. Muita atenção, muita calma, parece muita informação, mas vocês precisam focar nessas 4 propriedades que estão descritas aí nessa tela. O que eu fiz foi apenas usar os casos de congruência para poder provar essas propriedades. Valeu, galera, um beijo, um abraço e até a próxima.